Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Move Talk. Eu sou a Nathalie e hoje nós temos um episódio muito especial. Eu trouxe aqui para vocês o Roberto e a Yara para falar sobre as franquias deles. Sejam muito bem-vindos, Roberto e Yara. Muito obrigado, Nath. É um prazer estar aqui falando com vocês. Top, obrigada por vocês terem vindo. Vamos começar então o nosso papo. Em primeiro lugar, eu queria que vocês contassem para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, como vocês conheceram a Microlins. Eu já estou sabendo que o Roberto nunca tinha ouvido falar e é até do ramo de indústria, né? Como é que você achou a Microlins, Roberto? Então, eu fui num evento, né, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, e nesse evento eu encontrei vários empresários da Microlins, né, vários franqueados da Microlins. Certo. E eu fiquei impressionado, né, com a alegria deles, com a motivação deles, e aí nesse evento a gente começamos a conversar bastante. E entendi sobre rentabilidade do negócio, né? E isso me chamou bastante atenção. Falei, poxa, pode ser uma ideia. Legal. Pode ser alguma área aí. Pode ser uma área. Vamos conversar mais a respeito. Como você entrou na história aí? Então, o Roberto conheceu ali a Microlins através desse evento, né? Sim. E aí, quando que você entrou na história, Yara? Quando eu estava aposentada já, porque eu sempre fui CLT a vida toda, me aposentei, ai que delícia. Então me aposentei novinha, mas assim, eu comecei muito cedo a trabalhar. Então eu estava me dedicando só a coisas de casa, fazer reforma de casa e tal. Aí eu acho que ele me viu muito em casa de boa. Ele falou, olha, estou pensando em fazer isso e tal. Você não quer fazer porque eu tenho que ajudar ele, porque ele já tem uma indústria e tal, né? Aí eu falei, bom, como é que é o negócio? Aí ele me explicou como é que era. Eu falei, poxa, mas eu não sei fazer isso, né? Nunca fui empresária, apesar de trabalhar em empresas grandes e tal, mas não fui empresária, né? Mas ele falou assim, não, mas eu te dou os direcionamentos, e não precisa fazer, não precisa saber, porque você vai ter o negócio pronto. Né? Então aí era um assunto de franquia. E quando ele me apresentou, eu li o contrato e vi, puxa vida, realmente não precisa, você aprende lá porque já tem uma coisa pronta, né? Tem uma todo um receita. modelo pronto, e eu achei muito bacana isso, e realmente é legal, você tem um direcionamento para você tocar o seu negócio com alguém que já fez isso, já sabe, já traçou as linhas, os procedimentos, como que é. Então, você seguindo isso é uma facilidade muito grande. Legal. Bom, puxando um pouco sobre isso, Yara, vocês conheceram então ali num evento, um passou para o outro, a gente já vai falar um pouco sobre a parceria que vocês têm como um casal, que eu acho muito legal esse ponto em vocês também, mas eu sei que dali em diante vocês foram em algumas franquias conhecer a Microlins, né? Eu lembro que vocês falaram sobre isso para mim com muita paixão no olhar. Quando vocês chegaram lá, o que aconteceu? Foram acolhidos, não foram? Como é que foi? Essa parte foi bem interessante, porque assim, primeiro nós vimos que o negócio era um negócio interessante para a gente pesquisar mais, né? Depois, o contato que eu tive com as primeiras pessoas que eu contatei, que foram as pessoas que eram franqueadas da Microlins, era um pessoal do sangue azul, que eles chamavam, né? Que era um pessoal já uma elite. Orgulhoso da marca, né? Era uma pessoal elite, né? Eram os franqueados mais bem ranqueados e tudo mais, né? Então isso deixou a gente bem animado, né? Quando a gente começou a avançar um pouquinho essa conversa, né? Eles falaram, vem visitar a gente, né? Vem conhecer, né? Então, assim, além da gente saber que a franquia já tinha toda uma estrutura montada, né, já tinha todo um modelo, você conhecer a operação, isso para nós foi muito importante, principalmente para ela, né? Uhum. Ela tem uma personalidade assim, que ela quer ver mesmo, quer se certificar que o negócio era bom.
E isso foi muito bacana, né? Porque a gente foi visitar as franquias, né? As escolas, a gente entendeu o espírito do negócio, né? A gente viu que tinha um propósito bem bacana, né? O tipo de aluno, né? A localização das escolas, embora em regiões mais periféricas, a gente entendeu que tinha um objetivo muito maior do que simplesmente um negócio simples ali, né? A gente entendeu que tinha um propósito bacana. E a empolgação de todo mundo, né? Isso foi o que nos apaixonou, né? Porque a gente viu que os colaboradores, eles eram apaixonados por aquilo que eles faziam, né? E todos eles tinham assim uma visão muito interessante do futuro, né? Todos eles queriam crescer na marca, né? Se tornar um franqueado, né? E isso foi muito bacana, isso me marcou bastante, né? A diferença, por exemplo, com a indústria é porque eu nunca tinha visto isso, né? Então você vê que um colaborador ele consegue visualizar um progresso profissional, né? E ser verdadeiro, né? Porque sabe, eu começo lá no comecinho mesmo, né? Eles gostam tanto, eles ficam tão apaixonados pela marca que eles falam assim, não, eu quero chegar a ser como meu franqueado, eu quero ser uma franqueada Microlins ou um franqueado Microlins. Isso é muito legal e você vê muito isso dentro da Microlins. Sim, sabe? Que eles querem ser o franqueado Microlins. Orgulho da marca, né? Eles querem ser sangue azul também, né? Esse jargão, né, digamos assim, ele já está registrado dentro da Microlins, é muito legal isso. E representa muito da paixão, né? Então eu sei que vocês entraram lá dentro da franquia e a gente fala muito também sobre rentabilidade do negócio. Tem muita gente que está assistindo, que está ouvindo a gente, que tem medo de arriscar na franquia. O que vocês diriam para essas pessoas? Isso é normal, né? Qualquer negócio que você vai arriscar. Qualquer negócio a gente tem que estar sempre bem cauteloso, né? Conhecer o ponto e tudo. Mas eu vou ser sincero com você, Nath, porque assim, essa foi uma das melhores experiências que nós tivemos. Nós começamos com medo, né? Falamos, é medo, vamos normal, com medo, né? É normal, vamos com medo mesmo. Obviamente que diante de tudo que nós vimos, né? Dos levantamentos, dos valores e tudo que estavam envolvidos, a gente sentiu que dava para ir, né? E fizemos o investimento, procuramos o ponto e tudo. E a grata surpresa foi que mais ou menos em 6 meses, né, aquilo que nós tínhamos investido já estava retornando, né? Isso, assim, em 1 ano nós já estávamos com todo o investimento retornado, já estava de volta. Olha, até me arrepiou. Eu acho que agora a gente convenceu quem estava com dúvida. Não, foi menos de 1 ano. Foi menos de 1 ano. Eu falei aqui só para... 6 meses. Porque isso foi muito bom, né? Então, nos tranquilizou, né? E, obviamente, que a rentabilidade da escola... Hoje nós já estamos aí com um pouco mais de 5 anos com as escolas. Nós acabamos comprando uma segunda unidade, né? A Vila Maria, que é a nossa unidade, ela vem performando muito bem, né? Isso ajuda, né? Em novembro nós fomos ranqueados como primeiros do Brasil. Que legal, gente! Parabéns! Muito orgulhosos da nossa equipe, uma equipe maravilhosa. Uma equipe maravilhosa. Que legal! E a gente conseguiu chegar. Muito orgulhosa também, né? Que legal! Muito. Que legal. E é isso que é legal, né? Porque assim, todo mundo, né, tem esse sonho e a gente, hoje a gente conhece muitos franqueados que cresceram, né, que começaram trabalhando como street na escola e hoje são multifranqueados, né? Tem vários exemplos. Então a gente entende que o sonho não é um sonho, né? É uma realidade que acaba acontecendo num espaço de tempo muito legal, né? Acho que em curto espaço de tempo eles conseguem. Isso é um ponto muito legal, né? A gente mencionou bastante também sobre o orgulho que vocês têm, porque não é todo modelo de negócio que a pessoa é destemida e desapegada a esse ponto do tipo, eu tenho um funcionário hoje, mas eu sim torço que amanhã ele também seja um franqueado, né? Como vocês lidam com isso? Queria que vocês contassem para quem está ouvindo, porque
Isso é uma relação muito bacana que a gente não vê em outro lugar. E aí entra no relacionamento com os funcionários de vocês. Como é que é isso daí dentro da unidade? Olha, esse desenvolvimento dos colaboradores, eu acho que começou muito na expansão das unidades, né? Porque como o negócio ele é bem rentável, né? Então, normalmente, os franqueados falam, meu, por que não abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade? Só que para você conseguir fazer isso, você precisa ter braço. Né? Não é só dinheiro, não é só capital, falar, vou investir. Não, você precisa ter pessoas que estejam envolvidas. E para você fazer isso, você tem que pegar pessoas que já estão no negócio. Né? Então, acaba que é uma coisa natural. Né? Quer dizer, você desenvolve a sua equipe e aí você vai gerando oportunidades para essa equipe sair do operacional para uma liderança e depois da liderança para ser um sócio. Né? Então isso me parece uma coisa bem orgânica na franquia, bem orgânica. Né? Você pode pegar aí todos eles, hoje você tem vários franqueados que começaram dentro como colaboradores, nos níveis mais iniciais ali, né? Começando como street, e depois o vendedor e tudo. Mas hoje são excelentes franqueados. Né? Essas excelentes parcerias são muito importantes, né? É uma coisa muito importante, a parceria que faz, tanto com os colaboradores que viram sócios, né? E como a própria franqueadora tem com a gente, isso é muito importante numa franquia, porque isso que eu acho legal, uma franquia. Ela falou uma coisa importante, quer dizer, uma outra coisa que a gente sentiu ao longo desses 5 anos foi a qualidade do suporte da Movedu, da Microlins. Né? Isso nos surpreendeu, né? Porque assim, realmente as pessoas são muito profissionais, pessoas muito gabaritadas. Né? Então você se sente muito seguro nessa parte, né, de suporte. Né? Então aí você avança, né, com seriedade, porque a gente entende hoje, né, a gente já não é moleque, né? Sim. A gente entende que o propósito ele é muito forte, né? Eu sempre tive isso, que assim, a educação é a base, né? Se a gente quer mudar o país, se a gente quer mudar as pessoas, o único caminho que eu vejo é pela educação. Então, eu entendo o propósito como sendo um dos melhores propósitos para você fazer esse tipo de negócio. Né? Que legal. E isso muda, né? É importante você ter esse suporte. Né? Quando os valores são fortes, eu acho que isso se espalha, né? E isso até me arrepia, porque eu estou aqui como anfitriã hoje, mas eu também sou colaboradora na Movedu e eu fico muito feliz de o nosso trabalho também estar refletido lá na ponta. Muito bacana, muito legal. Agora eu queria pegar um gancho nisso sobre pessoas, né? Quando vocês começaram o negócio, eu acredito que foi muito uma parceria do casal, né? Eu lembro que a gente falou que vocês se dividiram aí. E aí a gente vai pegar também o gancho sobre visão de futuro, né? Eu sei que o Roberto ele tem um espírito mais destemido, que por ele teria ali mais algumas unidades. E a Yara é o ponto de equilíbrio. Sempre que aparece apareceu uma lá, vamos eu queria que vocês contassem exatamente isso, esse ponto de equilíbrio, quantidade ou qualidade, mais unidades ou investir na unidade que vocês têm? Eu queria a visão de vocês como franqueados aí nesse sentido. Eu acho que tem que haver realmente equilíbrio nisso, né? Como ele é mais destemido, mesmo porque ele é empresário há muitos anos, muitos anos, então ele tem mais esse arrojo, né? E como eu mesmo, porque vim de um CLT e tal, eu não tenho isso, né? Mas ele é mais assim. Isso é bacana, mas eu me preocupo bastante mais com qualidade. Eu falei, calma, vamos colocar as nossas unidades que a gente tem lá em cima, tá? Primeiro, para a gente ampliar mais, né? Mas a gente pode fazer isso, a gente já está conseguindo isso, né? Uma das nossas unidades já está bem, como eu falei, no topo. A gente falta a outra ainda, a gente elevar ela mais.
mas vamos focar, eu falei, vamos focar na qualidade, tem que ter sucesso, eu acho que é porque a gente tem que ter sucesso para a gente pensar em ampliar mais, né? Mas nada que não dê para pensar, se aparecer uma oportunidade bacana ali da gente, não, vamos investir agora, pode ser que apareça. A cara do Roberto. Pra quem não tá vendo, o Roberto tá aqui, ó, do meu lado com o olho tipo, ela é o equilíbrio mesmo, mas e aí? Então, essa colocação dela é importante, porque é como eu quero fazer, oportunidades não faltam, né? Você tem a possibilidade de abrir unidades em várias cidades, né? Várias regiões e tal. O que precisa é braço, né? E tem que ter um equilíbrio, né? Porque não é só expandir, né? Você tem que fazer bem feito, né? E para fazer bem feito, você tem que formar pessoas, né? Então isso não é uma coisa assim de posso ir, né? Posso ir a la vontade, né? Então a gente entende que o equilíbrio é importante, né? E eu dou o braço a torcer e falo, não, ela realmente tem razão. O equilíbrio, você tem que estar sempre no controle do financeiro, né? O financeiro é muito importante, né? Quer dizer, como qualquer negócio, né? Você tem que estar com capital para, embora a rentabilidade seja boa, tem uma curva, né? Quer dizer, você só a partir do momento que você atinge o seu ponto de equilíbrio é que as coisas começam realmente a ficar boas. Sim. Então, até você fazer isso, então é importante você estar com uma equipe já montada e tudo. Então, tem que ser assim, dá para crescer, né? Não faltam oportunidades, mas tem que ter um controle financeiro bacana para você crescer bem. Gente, que legal, que história. Eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente que está assistindo e ouvindo a gente. E aí, para finalizar, eu queria finalizar com uma frase da Yara e uma frase do Roberto. Se tivesse agora aqui na sua frente uma pessoa que quer investir em uma franquia da Microlins, mas está com medo, que frase você diria para ela, Roberto? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Foi o que aconteceu conosco, né? Quer dizer, nós ficamos com medo, né? É um investimento, era um negócio novo. Eu nunca tinha trabalhado com franquia, né? Eu acho que esse medo a pessoa consegue fazer uma pesquisa, né? Conversando com outros franqueados, né? Procurando se inteirar mais do negócio. O modelo de franquia é um negócio legal, né? Porque ele já vem formatadinho, né? Então, o que a gente pode dizer é que foi realmente, nós fomos muito bem assessorados pela franqueadora, né? A gente entende que o suporte que a Movedor dá, a Microlins dá, é um suporte mais do que necessário para você tomar as decisões corretas. Obviamente que eu estou falando de uma região, né, que eu trabalho. Cada região tem que fazer a sua avaliação, isso é natural, né? Mas é um produto maravilhoso, né? É um modelo de negócio campeão. Mas se for também bem feito, né, controladinho, eu acho que é um negócio para fazer, sem problema nenhum. Legal. Né? E você, Yara? Bom, eu diria que se você tem um bom propósito e você acredita nele, vai para frente. E a Microlins, ela tem um propósito muito legal, que é transformar vidas. Você tira as pessoas de ver, o bacana, que é gratificante, é você ver a pessoa que depois que saiu de lá e falou, encontro pessoas, eu estudei na Microlins, sabe? Graças a isso, eu tenho um aluno lá de inglês, que ele fala, olha, eu estudei aqui antes de fazer o curso de inglês, eu fiz curso de design, e hoje ele tem um negócio de vender bolos, coisas assim que ele faz com a noiva dele, e ele aplica tudo que ele aprendeu de, por exemplo, redes sociais, de colocar lá, ele põe nesse negócio dele, e hoje ele falou assim, nossa, graças a isso que eu estou bem agora, eu tenho o meu negócio, ele tem o negócio dele, né? E eu aprendi na Microlins. Então, é bacana você ver, você unir, que não é só rentabilidade, você tem que pensar no propósito. Então, quando você vê e mira o propósito, você consegue chegar lá, porque é muito bom.
sabe? Você tem que fazer o bem para as outras pessoas. Então, a Microlins consegue fazer isso. Através da educação, você consegue transformar vidas. Então, isso é muito bacana, gratificante. Só isso eu acho que vale a pena você investir numa franquia, que é uma coisa mais fácil, você tem um modelo pronto, né? Você já tem os caminhos que você deve seguir. Lógico que você tem que se dedicar, tem que trabalhar bastante, mas você tem onde se apoiar e sabe como seguir. Eu acho que isso é importante, bacana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu ficaria aqui amanhã à tarde, o dia inteiro conversando com vocês. Eu tenho certeza que tem muitos insights, muitos detalhes que com certeza já encantaram o nosso público. E se tinha alguém com dúvida, já sanou. Muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado. Nós agradecemos, né? Obrigada mesmo por compartilhar a história de vocês. Pode vir para a Microlins. Que bom, que legal. Gente, nosso episódio de hoje já chegou ao fim. E se você tem aí ainda alguma dúvida ou quer investir em uma franquia da Microlins, basta acessar o site da Movedu ou da Microlins e retirar as suas dúvidas. Nós nos vemos nos próximos episódios. Um beijo, até a próxima.